Boa noite a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E todas as semanas nós estamos aqui, né? Nesse mesmo horário, né? Com o nosso Evangelho, seguindo os ensinamentos, né? Que o nosso querido Allan Kardec nos trouxe, né? Através do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E para iniciar todas as nossas reuniões, né, que são na segunda-feira, nós iniciamos com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje, quem irá fazer para nós a leitura é a nossa amiga Keila. Keila, tudo bem aí, Keila? Tudo bem, Tânia? Boa noite a todos. Podemos iniciar, Keila. Vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre, preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, construindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está, entre aspas, morto, ou aquilo que, entre aspas, vai morrer. O reino de Deus, porém divino, é imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Caminho, Verdade e Vida, lição 107, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como sempre, né, mais uma leitura muito precisa do nosso querido Emmanuel, né? E agora, meus amigos, vamos nesse momento elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maior, que possa estar conosco, nos guiando nesse pequeno evangelho, mas que é feito com todo amor, com todo carinho. Sabemos que aonde estiver reunido um ou mais em seu nome, aí Jesus está, e todos os bons amigos que são os sustentadores dessa nossa reunião. Agradecemos muito a equipe do senhor José Marques Garcia, que está sempre nos assessorando, e que nessa noite, a expositora da noite, a Thaisa, possa ser amparada, fortalecida, para que ela possa nos transmitir os ensinamentos que ela preparou com tanto amor e carinho. E assim, agradecemos pela oportunidade de mais esse dia, Senhor.
Muito obrigada, meu Pai, obrigada, Jesus, e bons amigos espirituais que nos assistem. E antes de convidar a nossa expositora da noite, eu vou convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. A Odília vai fazer a leitura hoje, meus amigos, do céu e inferno, né, Odília? E ela vai estar fazendo a leitura para nós do princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras, né, Odília? Seja bem-vinda. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que toca às penas futuras, não se baseia mais sobre uma teoria preconcebida do que nas suas outras partes. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em todas as coisas, ela se apoia sobre observações, e é o que constitui sua autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas, após a morte, deviam encontrar-se em tal ou qual situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje iniciar-nos nos ministérios da vida futura. Descrever sua posição, feliz ou desgraçada, são impressões e sua transformação com a morte do corpo, numa palavra, completar sobre este ponto o ensinamento do Cristo. Não se trata aqui do relato de um único espírito que poderia ver as coisas somente do seu ponto de vista, sobre um único aspecto, ou está ainda dominado pelos preconceitos terrestres, nenhuma revelação feita a um único indivíduo, em que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta a ilusões, e é, com frequência, apenas o reflexo de uma imaginação exaltada, mas trata-se de inúmeros exemplos fornecidos por todas as categorias de espírito, de alto a baixo da escala, com a ajuda de inúmeros intermediários disseminados em todos os pontos do globo, de tal modo que a revelação não é privilégio de ninguém. Cada qual é capaz de ver e observar, e ninguém é obrigado a crer, apoiando-se na fé de outrem. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça. Ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, capítulo 7. As penas futuras, segundo o Espiritismo. Certinho, muito bem, Odília. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora, né, nós vamos convidar a nossa querida amiga Thaisa, que vai fazer hoje, né, exposição pela os Intermunicipal de Franca, né, que a quarta semana sempre é da USE, e a Thaisa hoje vai trabalhar um tema, né, Thaisa? É do seu campo de trabalho, mas é bem mais profundo, né, minha? É muito profundo. Tenho que estudar mais, mas vamos lá, vamos com o que eu tenho. Meu Deus, me proteja. Não, minha amiga, seja bem-vinda, já está muito bem protegida e assessorada. Então, a fala agora é a sua. Hoje a Thaisa vai falar sobre as penas, Código Penal da Vida Futura, né, Thaisa? Isso. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Então, mais uma vez estou aqui, com muito prazer, feliz por estar aqui para podermos conversar sobre novos ensinamentos de Allan Kardec, né? Então, vamos lá. O tema vai falar do que pode nos acontecer desencarnados, né? Já passamos por isso algumas vezes, não nos lembramos, conscientemente não temos isso vivo em nossas memórias, mas essa lição é importante, por quê? Para quê? Primeiro, para reforçar em nós, nos tornar cada vez mais conscientes do bem que precisamos fazer para nós, em primeiro lugar, e para as pessoas, né? Na verdade, acaba sendo em paralelo, porque eu também não posso ser feliz fazendo coisas só para mim, deixando as pessoas infelizes. Então, é num paralelo que a gente vai trabalhando no bem.
E, consequentemente, fazendo o bem aqui, desencarnados, porque todos nós desencarnaremos, né? E nós precisamos encarar isso todos os dias da nossa vida. Fazendo o bem, colheremos o bem. Teremos mais chances de alcançar a felicidade mais rápido, sofrer menos. Então, o Código Penal da Vida Futura é uma relação de alguns artigos que Allan Kardec organizou através da observação de espíritos desencarnados que se manifestavam em sofrimento ou em estado de felicidade, demonstrando que estavam bem, como se encontravam. Então, não é uma coisa fantástica, não é uma coisa que Allan Kardec inventou, né? E isso foi feito através da observação de várias manifestações, sobre todos os pontos do globo, como disse a introdução, através de inumeráveis exemplos, e descrevendo a posição, né, feliz ou menos feliz dos espíritos. Então, isso é para nós mesmos, para podermos nos tornarmos conscientes do bem que a gente tem que fazer sempre. Nos despojarmos dos nossos defeitos, dos nossos vícios. Leva tempo? Leva muito tempo, mas já estamos sabendo que é preciso fazer isso, né? Então, quanto mais melhorarmos, prestarmos atenção em nós, no que pensamos, no que sentimos, no que fazemos, mais acertaremos. E uma vez que a gente aprende e sabe, nós vamos aprender muito aqui, não sei se vai dar tempo de chegar até o final, porque são 33 artigos, vou tentar resumir. Não podemos alegar ignorância, né? Porque nossa própria consciência nos cobrará disso, mais cedo ou mais tarde. Então, o primeiro artigo o primeiro, o segundo, o terceiro, eu fiz mais ou menos uma relação entre eles, o quarto e o quinto, vai relacionar a imperfeição com a infelicidade, ou a perfeição com a felicidade, tanto faz. Ou a imperfeição com a infelicidade, ou a perfeição com a felicidade. Então, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual, tá? Vamos colocar desencarnados. As consequências dos seus erros, das suas imperfeições, das quais ele não se despojou, não trabalhou em si, enquanto encarnado, enquanto também desencarnado, porque a gente também tem como evoluir desencarnados, né? Então, o nosso estado vai ser feliz ou infeliz dependendo do nosso despojamento, dos nossos defeitos. Então, olha a importância disso, né? Para sermos felizes, então, temos que trabalhar cada vez mais o extirpar dos nossos defeitos, do mal do nosso coração, do mal dos nossos pensamentos. Nós temos que prestar muita atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para com a gente mesmo, para com as pessoas, para com as coisas do mundo. Bom, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto trabalham esse tema. O que mais nós podemos tirar daqui, mais especificamente cada um? Ele diz assim: não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. Então, pessoal, nós temos muitas imperfeições, também nós temos qualidades. E todas as nossas imperfeições, todas, olha como ele coloca, o peso da palavra, não há uma única imperfeição que não tem uma consequência negativa. Da menorzinha à mais gritante. Então, a gente tem que prestar atenção em nós mesmos. Geralmente, a gente presta muita atenção na imperfeição dos outros.
Mas a gente tem que voltar para nós a atenção, porque quem vai responder quando desencarnados, e nessa vida também. Muita coisa que a gente faz errado, que a gente não, se a gente tivesse prestado atenção, a gente não faria, a gente já responde, né? A gente já colhe as consequências aqui. Então, a gente tem que prestar atenção mais em nós, cuidar mais da própria vida, porque a nossa consciência é que será o nosso juiz. Desencarnados, principalmente. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições. Então, quanto mais vícios eu tenho, quanto mais erros eu cometo, mais a pena será em maior quantidade também. Então, é proporcional. Quanto menos defeito, menor as minhas consequências relacionadas aos meus defeitos. Então, ele dá um exemplo. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que tem 3 ou 4. Isso é justo, né? Deus é justo? Então, é justo, né? No quarto, ele diz assim: em virtude da lei do progresso, Deus nos dá a oportunidade da reencarnação, pessoal, isso nós vamos ver no artigo mais à frente, porque muita gente pergunta, né, mas por que Deus tem que inventar essa coisa da reencarnação? Porque o critério que a gente não se desenvolve na espiritualidade? Também, mas o critério é o do progresso, e a gente só vê que a gente progrediu quando a gente coloca à prova. Porque eu posso dizer na espiritualidade, antes de reencarnar, que eu perdoei o meu irmão. Mas eu só vou mesmo provar que eu perdoei quando eu estiver novamente com ele. Né? Falar é fácil. Vivenciar a situação é difícil. Então, em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, então todo mundo tem a possibilidade de fazer o bem. Todo mundo. Por causa do critério progresso. Olha como esse critério que Deus adotou para nos fazer reencarnar é importante. Do progresso. Ninguém fica para trás. Todos chegarão à perfeição. Isso é uma coisa muito grande para as nossas mentes. Mas Allan Kardec nos traz esse esclarecimento. Então, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do mal que carrega, segundo os seus esforços e a sua vontade. Então, a gente tem que querer. Não vem do nada, né? Bom, tem aqueles que vão pelo amor e aqueles que vão pela dor. Então, é muito melhor a gente se esforçar e ter a vontade de ser do bem, de fazer o bem. Então, ninguém está encerrado, ninguém está com aquele destino, com aquela determinação de sofrer para a vida toda, ou não. Todos nós, de acordo com o critério do progresso, nos livraremos das nossas imperfeições. Mas a gente precisa querer muito e se esforçar, porque os obstáculos são muitos. As paixões terrenas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os obstáculos são muitos. Por isso que ele fala, segundo os seus esforços e a sua vontade. Disso resulta, então, que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Nós temos uma possibilidade enorme de fazer o bem e de irmos melhorando sempre, e o futuro nos pertence para a felicidade. Ninguém está encerrado à infelicidade. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, nem o pior criminoso, nem o mais corrupto, nem o pedófilo, nem o estuprador, nem o mais assassino está fadado ao inferno eterno. Olha isso, olha a grandeza de Deus. Isso é a prova da grandeza de Deus, né? Ele quer todos os seus filhos felizes, à medida que atinge a perfeição. Então, a gente também tem que trabalhar esse nosso outro lado malzinho, né? Desejar
que é aquele assassino, que é aquele político corrupto, queime no mármore do inferno. Isso denota mais sobre nós, fala mais sobre nós do que sobre o outro que está erradíssimo. A gente sabe que ainda está muito na ignorância, né? No Espiritismo se fala assim, o mal pelo mal, mas fala assim, o mal como ignorância. E de fato, né? A gente ainda permanece no mal porque a gente é muito ignorante mesmo. Conforme a gente vai clareando as nossas ideias, aprendendo, estudando, lendo, reencarnando, a gente vai crescendo cada vez mais. E esse caminho é infinito. Então, Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Todos nós podemos ser felizes. No quinto, ele diz assim: estando o sofrimento ligado à imperfeição. Então, sofremos por quê? Porque somos imperfeitos. Sofreremos por quê? Porque não trabalhamos a nossa imperfeição, depois de desencarnados. Então, estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, a alma carrega consigo mesmo o seu próprio castigo por toda parte onde se encontra. Aqui ele vai falar sobre existir um local exato, um inferno eterno, umas trevas, para nós sofrermos em função da nossa imperfeição. Existe esse local. Existe assim, de acordo com a lei da atração. Se eu estou em sofrimento, se eu tenho as minhas imperfeições que implicam em sofrimento, eu vou atrair pela energia mentomagnética os iguais que estão na minha situação. Então, acaba realmente criando um ambiente desses espíritos sofredores, que nós chamamos de umbrais. Mas ele não está exatamente num lugar. Agora, existe sim. Nós vamos ver lá à frente, se der tempo, mas já vou adiantar. A Terra, querendo circunscrever, tornar material isso, a Terra é um lugar de sofrimento e expiação, né? Se nós queremos um exemplo palpável, nós temos o planeta Terra. Mas desencarnados, no mundo paralelo, não há exatamente um local a ser descrito, mas um ambiente que se cria através das energias mentomagnéticas, a atração, uns pelos outros. Agora nós vamos passar para o artigo 6º, 7º e 8º, em que eu também fiz aqui um resumo, que vai nos falar sobre a relação entre o mal com o progresso. Então, o bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que possui. Isso está tudo certo. Não fazer o bem que se poderia fazer também é uma demonstração das nossas imperfeições. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não, depois de desencarnado, eu não vou sofrer não, porque eu nunca fiz mal para ninguém. Mas e o bem que você sabia que você devia ter feito e que você não fez? Né? A sua omissão também denota uma imperfeição sua. Em casa, no trabalho, na rua, né? Na gentileza, na educação, enfim, em todos os campos, setores da nossa vida, a gente pode fazer o bem. Muitas vezes até o silêncio, né? Em vez de proferir uma palavra de defesa ou ofensiva, o silêncio consciente, de que é melhor você fazer silêncio para não agravar as situações, denota um crescimento seu. Então, em pequenas coisas, como nas grandes coisas, né? Então, também podemos comentar aqui a respeito do inferno que a gente carrega em nós, né? Se não há um ambiente em que os espíritos infernais, digamos assim, criam pela lei da atração, se estamos por hora sozinhos, podemos fazer o nosso próprio inferno ou o nosso próprio céu. Há pessoas, por exemplo, que vão perturbadas para uma viagem, para um lugar lindo, maravilhoso, e que não aproveitam nada, porque estão tão
uma vibe ruim, ou seja, elas podem estar no céu, mas o inferno dentro de si é a que vai condená-la ao próprio inferno, né? Também a gente pode pensar dessa forma. Então, a gente cria o nosso próprio inferno ou o nosso próprio céu. Agora, na verdade, essa última parte que eu falei é do artigo 5º. Eu voltei para o artigo 5º, que eu li inferno aqui, e foi bom porque eu não tinha falado sobre isso, né? Mas, voltando aqui ao 6º, ao 7º e ao 8º, sobre o mal que a gente não faz, mas sobre o bem que a gente deixa de fazer. Também denota a nossa imperfeição. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez. Então, é importante que a gente esteja sempre centrados em nós mesmos, né? Nos nossos defeitos. O que é amar a si mesmo? É a gente cuidar da gente com todo amor e carinho, mas a gente também assumir as nossas sombras, os pontos que a gente precisa melhorar, né? Não ficar repassando, reprisando, reforçando o mal que há em nós, sempre lapidar esse diamante bruto que nós somos. Sendo a justiça de Deus infinita, tendo uma conta rigorosa do bem e do mal, aqui no 8º, eu vou terminar de ler, vou parar de ler porque ele é longo, diz o seguinte: qualquer bem que você faz, apaga o mal que você fez. Já ajuda. Divaldo Pereira Franco já falava isso. Para todo bem que você faz, não é, Tânia? Apaga-se o mal que você fez. Então, a gente não pode desistir. Eu sempre fiz errado, já estou lascado, já desanimei de mim. Não pense assim, pelo amor de Deus. Faça o bem, não fique olhando para trás, né? Passado é referência, não é residência. Faça o bem, pelo amor de Deus. Porque todos nós vamos desencarnar. E quando a gente estiver com a nossa consciência ali, aberta para nós vamos nos arrepender de não termos aproveitado o restinho que a gente podia aproveitar. Ou o restão, né? Aí depende do tempo de cada um. Então, é sempre renovar todos os minutos, todas as horas, todos os dias, todos os meses, todos os anos, nas nossas atitudes para melhor, sempre. Do 9º ao 10º, eu também fiz umas anotações aqui, me remetendo ao Livro dos Espíritos, à Gênese, mas talvez o tempo se alongue demais, olha, 8:50. Mas tem muita coligação aqui, viu, gente? Livro dos Espíritos com a Gênese, por exemplo, eu vou aqui no artigo 32, deixa eu ver aqui se é o Livro dos Espíritos. Não, eu acho que não marquei qual era. Bom, deixa adiante, deixa eu para o artigo 9º e 10º, que eu já faço referência aos artigos 27, 28 e 31. São tantos livros para a gente consultar aqui, 27, 38 e 31. Eu não pus aqui, tá vendo? Ó, olha só, eu não pus, era Livro dos Espíritos ou a Gênese. Mas vamos lá. E daqui a pouco vem aqui qual livro que é. Nesse, do 9º ao 10º, vai dizer sobre a quitação. Quando é que cessa meu sofrimento? Né? Quando que cessa a minha expiação? Cessa quando a sua consciência te liberta, te livra daquilo. Quando você já sente que está quites, quando você já passa a caminhar correto, quando você reparou, porque tem alguns danos que a gente faz na vida de alguém, ou até na nossa própria vida, e que a gente tem que viver isso que a gente fez ao outro, a nós mesmos, dependendo do caso, né? Tem alguns danos que não têm consequências maiores, mas quando tem, a gente precisa passar. Nós vamos ver isso lá à frente. Mas como está falando aqui sobre quando nos libertamos do nosso sofrimento, é quando nossa consciência, sabe, respira aliviado e fala, deu,
acabou. Vamos falar entre aspas, paguei o que eu devia pagar, né? Revi, aprendi, não quero isso mais para mim. Revi o dano que eu causei ao outro. Pronto, acabou, né? Cessou. Então você não vai precisar mais reencarnar daquela mesma forma. Já vem com vida nova. Você aprendeu e vai ensinar. Isso é bacana também, né? Fazer do limão a limonada. Porque as existências, diz ele, são solidárias. Então, conforme você vai nesse processo encarne, desencarne, reencarne, desencarne, reencarne, uma existência vai auxiliando a outra. Por isso que a gente tem que aproveitar as nossas reencarnações. Então, quando diz todas as existências são solidárias, a gente sempre aproveita alguma coisa dessa existência. A gente nunca anda para trás. Também a gente aprende no livro dos Espíritos. A gente acha que, de repente, a gente andou para trás. Não, a gente, no mínimo, no máximo, a gente estaciona. Porque nenhuma existência é perdida. A gente sempre aprende alguma coisa. Agora, tem vezes que a gente aprende pouquíssimo do pouquíssimo, né? E tem algumas existências que a gente evolui muito. E o 10º artigo, que nos fala: o espírito sofre a pena das suas imperfeições. Isso aqui é muito legal, eu vou dar um exemplo para vocês. Seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja nessa existência ou nas anteriores. Então é o seguinte, pessoal, se aquilo que eu estou vivendo me faz sofrer demais, me faz sofrer, significa que o que eu fiz na minha vida precedente é proporcional ao meu sofrimento. Então, se eu sofro muito, é porque eu fiz alguma coisa muito grave com relação a esse sofrimento que eu estou vendo. Então, por exemplo, eu sou muito pobre. Esse exemplo eu peguei do Jorge Elahá. Eu sou muito pobre e essa pobreza me dá uma vergonha. Então, eu finjo uma pessoa que eu não sou. Eu peço roupa emprestada do meu amigo para eu me apresentar em tal lugar. Eu minto muito, porque aquilo me causa um sofrimento enorme de ser muito pobre. Então, o que será que você fez de tão grave assim, que você sofre tanto com essa sua existência atual? Assim vale também para as relações. Determinada pessoa, nossa, me perturba, me faz sofrer, né? E eu tô convivendo com ela e eu tenho que ir até o fim da minha vida. Então, é que tem alguma coisa de muito grave que você precisa superar nessa relação junto com essa pessoa. Porque tem pessoas pobres que não se envergonham dessa forma, tocam suas vidas. Tudo bem, são felizes, né? Então, é um exemplo. Quanto maior o seu sofrimento em determinado campo da sua vida, mais grave a causa. É isso que ele está dizendo. Então, a gente tem que avaliar, né? O 11º, o 12º, agora eu queria me remeter aqui a Gênesis ou Livro dos Espíritos. Deixa eu ver aqui. O que eu anotei? 27, 28 e 31. Livro dos Espíritos não é, então vai ser na Gênese mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. No livro, a Gênese, tem os artigos 27 e 28, que diz o seguinte. Não, eu não anotei aqui certo não, gente. Ah, tá. O artigo 28, olha só, tá na Gênese mesmo, no capítulo 11, sobre a encarnação dos espíritos. O progresso, o 27º, o progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Olha isso. Então, quanto mais morais formos, mais nos despojarmos do apego à matéria, do egoísmo, do apego. Não é que a matéria não seja importante, ela é importante, mas o apego. Tanto é que os espíritos que desencarnam e ficam tão apegados à matéria que vivem muitos anos em sofrimento. Então, não é sobre a matéria em si, a função dela, a importância, mas o apego a ela.
e a falta de desenvolver o lado espiritual. Então, o progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Então, quanto mais elevado o habitante de um mundo, quanto mais moral, mais adiantado será na sua parte material. E eu particularmente acho que nós, claro, acho que todos nós achamos, né? Que nós estamos caminhando cada vez mais para isso. O advento do celular, de toda essa tecnologia, né? É que essa tecnologia está indo muito mais rápido que o nosso avanço moral. Parece que a gente está com tantos presentes de Deus e não estamos sabendo aproveitar, né? Nós estamos aqui, né? Estudando aqui em grupo, cada um num ponto aí do Brasil. Nós estamos sabendo fazer proveito dessa tecnologia para nos melhorarmos moralmente, cada vez mais. E assim também, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, olha essa frase, gente. Deus está criando mundos. Olha, como a criação dos mundos e dos espíritos. E Deus não parou de criar espírito, não. Tem gente falando, tem muita gente no mundo. Tá demais. Isso é porque não leram aqui o livro, a Gênese. Como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante. Que estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio. Disso resulta que há mundos mais ou menos antigos, em diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Então, pessoal, temos o livre-arbítrio aqui no texto. Temos a questão moral a desenvolver em nós. Quanto mais optarmos por esse desenvolvimento moral, despojarmos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, do apego à matéria, todos esses conceitos que a gente trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, mais mundos evoluídos nós mereceremos. E menos material, com outros recursos, melhores esses que nós temos hoje. Então, sob esse ponto de vista, a Terra é um dos menos avançados. Gente, imagine só, nós com toda essa tecnologia, fazendo tudo que está acontecendo no mundo, né? De bom com relação à tecnologia, olhando com os olhos bons, né? Estamos achando que já estamos adiantados? Olha o que Allan Kardec nos diz, a Terra é um dos mundos menos avançados. Isso significa que nós, os seus habitantes, são menos avançados. Então, as informações estão aí, né? Povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea nela é mais penosa do que em outros. Então, pessoal, tá tudo certo o nosso sofrimento aqui. Tá tudo certo o nosso sofrimento aqui. A gente não pode estar reclamando, não. A gente está no lugar certo, na hora certa. O que a gente tem que pôr na cabeça é o quê? Floresça onde Deus te plantou. Aproveita. Aproveita. Essa é a lição, né? Porque não adianta chorar pelos erros do passado. Precisamos optar por assumirmos as nossas responsabilidades, porque tudo tem uma causa. Tá aqui o livro nos explicando. Nada, é por acaso que isso aconteceu na minha vida? Não é. Você está com a pessoa certa na sua família, você tem que aproveitar para crescer em cima desse relacionamento, né? A gente fala muito em relacionamento, porque a gente não tem problema, né, com a matéria, assim. A matéria não discute com a gente, a matéria não nos ofende, a matéria não testa o nosso egoísmo e o nosso orgulho. As pessoas, sim. Então, o nosso foco é o relacionamento. Nós somos seres eminentemente sociais. Então, sempre será o relacionamento, né? Passando... Aliás, Jesus já dizia, né? Reconcilia-te com os teus adversários, enquanto dá tempo. A gente tem que pensar nisso. E arrumar um jeito disso dar certo, né? Essa frase é muito importante, essa frase de Jesus.
nos reconciliarmos com os nossos inimigos. E quem é que não tem, né? Uma mágoazinha, um ressentimento, aquela história, eu perdoei, mas eu não quero mais ver a pessoa, não. Não quero mais falar com ela, deixa ela pra lá. A gente tem que questionar esse tipo de perdão. Porque isso fala sobre nós, não é nem sobre o próximo. A gente tem que cuidar de nós, né? O artigo 10º fala do tamanho do sofrimento, que revela a natureza da falta, sem ser mais ou menos grave. Isso eu já havia comentado com vocês. Pessoal, esse estudo é muito extenso mesmo. E já tá aí, só faltam 7 minutos para dar 9 horas. Talvez não vai dar tempo de terminar. Vamos para agora. O 11º e o 12º nos lembra muito o nosso Código Penal, sobre as agravantes, os agravantes e os atenuantes, né? Fala o seguinte: a expiação, pessoal, varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. Então, a gente tem, assim, depois que a gente estuda, já está mais em contato com a doutrina espírita, mais informado, a gente para com esse vício. Mas quem ainda não tem esse conhecimento, muitas vezes pode ter aquele hábito de falar, fulano de tal, ele tá na cadeira de rodas, ele ficou paralítico, porque ele deve ter feito isso assim assado. E a gente generaliza isso para todos os cadeirantes. Pessoal, não tem nada a ver isso. Na verdade, são as circunstâncias, e cada um está inserido numa circunstância em que comete um crime, digamos assim, numa vida precedente, numa vida passada, e que vem expiar numa próxima vida. E pode ser mais ou menos sofrimento, depende da circunstância. Então, pode ter atenuantes e agravantes. Vamos supor, eu numa vida anterior matei uma pessoa por maldade, porque eu queria o dinheiro dela, o patrimônio, ou por questão de competição, alguma coisa. E numa outra situação, a outra pessoa pode ter matado por uma questão de defesa, legítima defesa. Então, as expiações serão diferentes. É igual o nosso Código Penal. 30 anos, né, para o crime de homicídio. Mas vão ter as agravantes, não é? Então, a gente não tem uma tabela para isso. Tudo vai depender de acordo com a natureza, digamos assim, do que você fez, né? Do crime, digamos assim, que você fez. E a gravidade dessa falta. Então, as expiações são diferentes. Com relação à duração do castigo, não há uma duração fixa para uma expiação. Quando você já apreende a lição, quando você já reviu os seus atos, quando você já se modificou, você está liberado da sua expiação. Você não vem numa outra vida expiando aquilo. Mas você também pode arrastar 2, 3, 4, 5 encarnações com esse mesmo erro, com esse mesmo vício. Então, Deus não determina o tempo. O tempo vai depender... Deus não criou um livre-arbítrio? Olha como uma coisa amarra com a outra. Então, é você que vai fazer o seu tempo, né? A sua consciência. A partir do momento em que o ser cria a consciência, ele ganha de presente o livre-arbítrio. É igual criança. Criança pequenininha, de 1 ano, 2 anos, a mãe tá ali em volta, né? Conforme ela vai adquirindo consciência no seu processo de ações e reações, causa e efeito, a mãe vai liberando, vai dando a ela poder de escolha. Assim é Deus com a gente, né? Então, não existe um tempo determinado numa condenação. O que Deus exige para pôr termo aos nossos sofrimentos, olha isso, é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem.
Olha que coisa linda isso, né? Então, nós somos sempre árbitro da nossa própria sorte. Nós podemos prolongar os nossos sofrimentos por estarmos endurecidos no mal, ou abrandá-los, ou de vez extirpar o nosso sofrimento. Mas, de novo, o esforço para fazer o bem. Então, é muito legal isso. A gente tem que se esforçar mesmo. Se esforçar mesmo. Não vem fácil, não vem de graça. A gente não acorda de um dia para o outro bom. A gente tem que se esforçar. Olha o que Allan Kardec diz, vou repetir. O espírito é assim sempre, o árbitro da sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandá-los ou encurtá-los, abreviá-los, por seus esforços para fazer o bem. Então, não é só deixar de fazer o mal. Fazer mesmo o bem que tiver para fazer. Surgiu uma oportunidade de fazer o bem, faz o bem. De todo coração bom, de verdade. E fazer o bem é tão bom, né? Retorna tanta coisa boa para a gente. Ah, se eu soubesse que o que eu faço hoje, meus grupos de estudos, né, nos centros espíritas que eu vou e levo a palavra, que me retornaria tanta coisa boa. Nossa, e a vivência que você tem dos espíritos? Nossa, é demais. Então, fazer o bem é só ganho, né? Sempre é só ganho. Além das pessoas, se ampliar o seu círculo de amizade, pessoas que gostam de você de verdade, né? De verdade, não é só aparência. Então, fazer o bem é tudo de bom. O 14º, estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, então, melhorou, acabou a expiação. Não melhorou, vai continuar expiando. Resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre. E que para ele a pena seria eterna. Para ele, em sofrimento, parece que isso não vai ter fim. É verdade. Tem gente que sofre, a gente sabe. Todo mundo tem seus sofrimentos, menores, maiores, e sofrimento é uma coisa relativa, que pode ser para mim um sofrimento, pode ser para o outro não, né? Então, sofrimento é uma coisa relativa. Cada um com a sua cruzinha. Mas quem está sofrendo é incrível. Sempre tem a sensação de que o sofrimento é eterno. Sempre tem essa sensação que o sofrimento é eterno. E essa é uma condição inferioridade do espírito, sabia? Que é o que vai falar no 15º. Olha isso, uma condição inerente à inferioridade do espírito é a de não ver o fim na situação e de crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece que será eterno. Então, pessoal, quando a gente tem essa sensação, uma coisa importante a gente pôr na cabeça também, que a gente vai ficar nesse eterno sofrimento, e a gente fica resmungando, e a gente fica blasfemando, e a gente vive naquela perturbação, é coisa de espírito inferior. Então a gente tem que falar, opa, eu tô nesse processo? Então eu tô inferior mesmo, hein? Preciso mudar. Porque todo sofrimento tem um fim. Basta a sua vontade de fazer o bem, de ver que as coisas que te acontecem vão te fazer melhorar, sim, mas precisa ter esforço, essa é a palavra, e vontade de sair dessa vibe ruim. O 16º, nós vamos falar do arrependimento. É o primeiro passo, já deu 9 horas, Tânia. Thaisa, fecha com o 16º e 7º, que é muito bonito, porque essa parte do arrependimento, né? Tá, muito importante isso. Então, o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Quando a gente faz uma coisa errada, e aquilo, né, a gente sente com o coração mesmo, a gente se arrepende daquilo, isso significa a nossa consciência está mais ampla, né? Mas, ainda assim, não basta só o arrependimento, é preciso ainda, que são 3 etapas nesse processo.
a expiação e Travou, a Thaís. reparação. Oi? Oi? Posso continuar? A Tânia saiu? Deve ter dado algum probleminha. Então, são 3 passos, né? Para a gente passar por esse progresso diante das nossas imperfeições. Primeiro passo, arrepender-se do que você fez. Ter remorso é diferente de arrependimento. O remorso não te faz evoluir, né? O arrependimento é algo sentido com o coração mesmo. Então, primeiro passo, o arrependimento. Mas só ele não basta, ainda é preciso você expiar e reparar. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação. Então, ele como primeiro passo, você arrependido, já vai te dar uma aliviada na sua expiação. Traz esperança e te prepara para os caminhos da reabilitação. Mas somente a reparação te anula do efeito que você causou, tá? Reparação. Então, vou dar um exemplo. Em destruindo a causa, é lógico, né, pessoal? Porque às vezes eu posso reparar o estrago que eu fiz, mas eu ainda continuo ali querendo fazer de novo. Então, não adiantou nada. E o outro te perdoar é uma graça, mas não anula o erro que você fez, tá? Não alivia, não. Alivia, né? Uma graça, mas não anula. Então, assim, por exemplo, eu li num livro, agora eu não me lembro o livro, que um rapaz tinha matado com a punhalada no coração o seu amigo, por causa de uma mulher. Isso foi no passado, muitos anos atrás. E ele reencarna, olha que interessante, né? O outro perdoou, mas ele reencarna com um problema no coração, porque a punhalada foi no coração. Então, olha ele passando pela dor no coração que ele causou ao outro. Ele não reencarna com o coração dividido em átrio, ventrículo, direito, esquerdo, né? Então, esse defeito no coração o fez sofrer por muitos anos. Mas ele teve a graça de reencarnar numa época em que a medicina já estava adiantada, e ali ele espiou, se tornou uma pessoa melhorada, muito melhor, fez a cirurgia e sanou o problema dele. Olha que bênção. E o outro tinha perdoado, tanto é que o outro seguiu em frente com as suas reencarnações, nem precisou reencontrá-lo. Mas ele precisou, então, viver algo do tipo, expiando, né, para aprender, né? E o 17º, o arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. Então, quanto antes a gente se arrepender, correr atrás do erro que a gente cometeu, melhor. Porque uma hora a gente vai ter que rever isso, né? Então, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida. Seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Então, pessoal, não adianta a gente correr da raiva. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que rever. É duro saber disso. Aí, sabe o que acontece, Tânia? Só para terminar. As pessoas falam, não, é muito difícil ser espírita, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar nessa doutrina, não, porque a gente, quanto mais sabe, mais paulada vem na cabeça, mas é libertador. Você cresce muito. Você se liberta, porque você fala, meu Deus, então eu tenho que encarar? Eu vou encarar. Então eu tenho que melhorar? Então eu vou melhorar. Porque vai ter mesmo. Quer acredite ou não, você vai ter que passar por isso, né? Então é libertador, na verdade. A gente se torna mais responsável? A gente se torna mais responsável. O fardo se torna mais pesado? Sim. Mas é libertador. Conhecer é muito bom, né? É crescer. E para terminar, então, eu
marquei um trechinho aqui que diz assim: a reparação, então, consiste em fazer o bem para aquele a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida, seja porque não foi possível ou por má vontade, se reencontrará numa existência para frente, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo. Então, somos nós que vamos escolher passar. Porque quando a gente desencarna, pessoal, a gente lê muitos livros, né? A gente vem com 5 sentidos: olfato, paladar, audição, tato, visão. São os nossos 5 sentidos. Desencarnados amplia os nossos 5 sentidos. Tanto é que o espírito, aqui encarnado, a gente vê 180 graus, né? Do lado direito ao esquerdo, ou do esquerdo ao direito. A gente não vê o que está nas nossas costas. Mas em espírito, a nossa percepção é de 360 graus. Nossa percepção aumenta muito. E despojados do corpo físico, sem as nossas coisas, sem a correria do dia a dia, sem as pessoas com quem a gente se acostumou, com tudo, a gente tem uma percepção gigantesca. E a gente vai perceber que continua vivo. E diante do tribunal da nossa consciência. Então, somos nós que pedimos para passar as nossas tarefas. Então, nós vamos nos encontrar nas situações que deixamos pendengas lá atrás. É difícil, é duro. Mas a lição do dia é essa, para a gente refletir para todo sempre, né? De maneira a poder provar para o próximo o nosso devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito de mal. Então, a lição é dura e profunda, e mexe com a gente, né? Incomoda, porque a gente vai estudando, a gente vai lembrando, ai, meu Deus do céu, com aquela pessoa, com aquela situação. E é isso. Estudar sempre. E como, né, Thaís? E aí a gente vê que Deus não pune ninguém. Quem é que nos pune? A nossa consciência, né? Olha, pessoal, fica aí a dica, porque a Thaisa fez um resumo que eu vi, ela foi lá no fundo, lá nos últimos capítulos, nos últimos itens, né? Nos últimos códigos, mas seria ótimo quem tiver o livro Céu e Inferno em casa, ou se não, é só ir lá no Google, pedir que a gente consegue ele, a Federação Espírita tem ele lá online e a gente pode utilizá-lo de lá. E para fechar esse capítulo, essa frase, eu acho que fica, né, Thaisa? Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, Sim. no céu como na terra. Então, meus irmãos, não tem como, né, Thaís? Não. Melhorar ou melhorar. Perdoar ou perdoar. Tânia, deixa eu só fazer aqui, porque agora eu me lembrei. Aqueles artigos 27, 28 e 31, que eu me perdi aqui nos livros, não era Gênesis nem o Livro dos Espíritos, não. Os artigos 9 e 10, aqui, desses que a gente está estudando, o céu e o inferno, né? Estão relacionados ao 27, 28 e 31. Então, os estudos ficam até mais fáceis de fazer assim, né? Uhum. Eu assisti também a palestra do Jorge Elahá. O Jorge é ótimo também. E ele fez dessa forma. Uhum. Porque se a gente estudar um por um no centro espírita, aqui ficava muito longo. Então, ele achou essas relações. Ele é muito inteligente, muito estudioso, e eu adoro ouvir esses palestrantes. Não, mas você conseguiu sintetizar bem, sim. Ficou ótimo, ficou excelente. E até, né, meus amigos, a Thaisa tocou ali no... até fechei o meu aqui agora. Ela tocou, foi no item 4, que ela fala da lei do progresso. E essa lei do progresso será o nosso estudo da semana que vem, né? A nossa amiga Valdete, lá de São Paulo, vai continuar fazendo o estudo das leis morais e será a lei do progresso. Então, a importância da gente pegando esses conhecimentos todos, de conhecermos as leis morais, para que possamos sermos melhores, possamos evoluir a cada dia.
Então, Thaisa, nossa gratidão, viu, minha amiga? Muito obrigada. Eu Esperamos que contar com... agradeço e eu agradeço. Pode me chamar, porque eu gosto que me empurra para frente, que aí eu estudo Ai, para que valer. bom. Pode ficar Agora eu estou tranquilo. vendo aqui a Mara, que estuda nos meus grupos, e a seu Antônio, que estava, mas acho que eu saí. Oi, Mara. Tem um pessoal que está acompanhando a gente. Eu tenho grupos de estudos no celular, sabe? E Que aí eu bom. estudo e gravo os áudios, porque aí eu estudo, né? Estou Ai, que obrigada a estudar. Então, agradeço a nossa, presença aí dos meus ouvintes, dos seus alunos. meus alunos. Não, estou estudando com eles. Todos nós aprendemos, né? Nós somos alunos e professores, né? Estamos aí nessa turma. Gratidão, então, minha amiga. Mas pode ficar tranquila que eu te chamo mesmo, hein? Ainda Pode me mais chamar. Obrigada. nós que agradecemos. Então, meus amigos, estamos findando o mês de julho, né? Já terminamos um mês do segundo semestre do ano. Então, a semana que vem, como eu já dei o spoiler, né, da nossa agenda, nós teremos o estudo das leis morais, né, que vai ser a lei do progresso. Na segunda semana, nós teremos aqui conosco o nosso amigo Guilherme, né, que de vez em quando o Guilherme está aqui conosco também, e ele irá comentar sobre os infortúnios ocultos. E a gente está, todos nós temos. Na terceira semana, que é a semana das parábolas, serei eu, tá bom, meus amigos? Então, e na quarta semana é a Uzi. Então, fica aqui o convite, né, da nossa agenda, e as nossas reuniões são todas as segundas-feiras. Então, vamos agora, fechando essa reunião da noite, que foi muito proveitosa, trouxe várias reflexões para a nossa vivência. Vamos agradecendo muito a Deus, a espiritualidade amiga, a equipe do senhor José Marques Garcia, os nossos amigos familiares que estão todos conosco, adentrando aos nossos lares, trazendo a paz, o amor, a união, fluidificando as nossas águas, colocando ali o remedinho que tanto necessitamos para o nosso corpo espiritual, que refletirá no nosso corpo material. Nesse momento também recebemos o passe, que cada um desses nossos amigos vem nos trazer segundo a nossa necessidade. E que todas essas energias refazedoras possa ser estendida a todos os nossos entes queridos, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, nas casas de saúde, nos lares de idosos, que todos possam ser abençoados, Senhor, e agradecemos muito pela oportunidade de mais um dia. E também não esquecemos de pedir, Senhor, pelos nossos governantes. Ampare, ilumine os nossos governantes, para que a paz, o amor, possa reinar em cada canto do nosso planeta Terra. E assim, pedimos ao seu Adalto que faça o fechamento com a sua oração. Abre o áudio, seu Adalto, está fechado. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos
a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Um beijo no coração de todos. Até mais, meus amigos. Muito obrigada a todos. Gratidão.